Então, esse aqui é o primeiro vídeo da aula de Python para desenvolvimento web do zero. Então, eu pretendo aqui começar e mostrar como utilizar o Python então, para criar APIs com o Flask, com o Flask, criar APIs com Fast API, criar APIs com Django. E eu não sei ainda quantos vídeos essa série vai ter, mas ela provavelmente vai se estender entre 2021 e 2022. Então, a gente está em novembro hoje e provavelmente então, vai até lá para o meio do ano de 2022. Então, se quiser se inscrever e dar sugestões, vamos começar. Tudo bem, então? Então, queria me introduzir. Meu nome é Jonathan Silva, eu venho trabalhando nessa área há 6 anos e eu estou atualmente trabalhando então como Software Engineer para uma empresa da Califórnia. E qual que é a ideia dessa série de vídeos aqui? Esse aqui é o primeiro, a gente está em novembro de 2021, então ela é um foco, utilizando o Python então para fazer desenvolvimento da web, tanto mais a parte do back-end, no caso, né? A parte do front-end talvez a gente toque, mas é mais com o React. O que eu pretendo para essa série, então? Eu pretendo, então, mostrar o básico do Python e construindo alguma coisinha simplesinha. Mostrar um pouquinho mais avançado e construir uma coisa mais avançada. E aos poucos ir agregando um pouco mais de conhecimento de Python com alguns conhecimentos de desenvolvimento de web. Essa série de vídeos, então, eu pretendo estar criando entre 2021 e 2022. Eu ainda não sei quantos vídeos eu vou fazer. Esse é o primeiro. Eu ainda quero fazer vídeo de Fast API, de Django, de coisas mais com Flask, utilizando banco de dados, talvez deploy na AWS, que é bem comum a utilização. E como que esse vídeo, então, está estruturado, para saber se você tem interesse ou não em assistir esse vídeo até o final. Então eu vou rodar aqui um pouco sobre conhecimento prévio, como rodar um script em Python, o básico de um Hello World, como é que seria o print no Python e alguns caveats. Greet, que é um exemplo bem comum, assim, quando tu vê na literatura, como se fosse dizendo um oi, assim, com a função. Números e operações, então criando uma calculadora simples, também é um exemplo bem clichê, mas é um exemplo, acho que é bem interessante para começar. Um pouco de lógica, então, só o suficiente para a gente começar a criar, poder usar e utilizar o Python para outras coisas. Um pouco de dicionários também, que a gente vai estar utilizando dentro do Flask. E no final a gente vai estar criando uma API bem minimalista, que só vai ter uma rota, vai chamar ela e ela vai retornar o Hello World. Então vamos começar aqui. Então, pela introdução, então, que eu já comecei, já falei qual que é a ideia. O conhecimento prévio, então, para essa série. Como essa série é focada em desenvolvimento web, então eu estou assumindo alguns conhecimentos prévios. Então, por exemplo, que você já tem o Python pelo menos instalado, que eu não vou passar como instalar, mas é relativamente simples. Tu vai lá no Google e procura por Python. Dependendo se está no Linux, Mac ou Windows é um pouco diferente, por isso que eu não vou acabar entrando nesse ponto. E então você já rodou algum programa em Python? Pode até ter sido tipo um Olá Mundo. Então, e você tem um editor instalado? Se não, pode instalar um. O VS Code geralmente é um editor bem comum, assim, agora para quem está começando. Tem o VI, Vim, né, o Vim também, caso se interessa. Eu agora, no caso, estou utilizando o Emacs. Tem o Sublime, o PyCharm também, que eu vejo bastante pessoal usando. E também tem vários outros. Então, como que a gente vai então ir rodar realmente um script em Python? Eu falei que está no conhecimento prévio, mas eu acho que é interessante pelo menos mostrar qual que é a ideia. Então vocês geralmente vão num terminal e vocês podem checar utilizando, não quero atualizar você agora, Python-version, e isso aí vai geralmente mostrar a versão do Python que vocês têm. Então, vocês podem estar estranhando um pouco aqui o meu setup, mas é porque eu uso o Xmonad no Linux, que eu posso ficar criando janelas aqui e ele vai só, tipo, organizando elas para mim, só para vocês não achar que eu estou fazendo nada muito estranho. Então, tipo, se vocês estão no Windows, pode abrir o PowerShell, pode abrir o prompt. No Linux pode abrir o GNOME Terminal, pode abrir entre vários outros. Esse aqui é o Kitty. Tem o Alacrity, tem muito mais. No Mac tem acho que eu uso o iTerm 2, se não me engano. Mas é isso, então se vocês conseguirem usar Python-version e também botar Python e aparecer 3.9.0, então o Python está instalado. Se aparecer Python 2.7, é bom atualizar. Porque, por exemplo, se eu testar Python 2 aqui, geralmente o Linux vem com, acredito, o Python 2 como padrão, às vezes. Não sei se agora eles atualizaram nas últimas versões, mas talvez sim. Mas aqui
Se tiver no 2.7, por favor, atualize, porque ele foi deprecated, que eles chamam, né? Que ele não é mais suportado, então tipo, não vai ter mais nenhuma atualização para Python 2. Então, ninguém mais está usando um ponto e vírgula, ainda tem codebases que usam, mas não é interessante usar. Então, o mais interessante é utilizar do 3.6 para cima. O 3.6 já está começando a ser também, tipo, em algumas bibliotecas não está sendo mais suportado. Então é interessante, a gente está no 3.10 agora em novembro de 2021. Então é sempre interessante estar. Eu geralmente instalo a 3.9.5, aqui está 3.9, mas geralmente eu uso o PyEnv para criar. Mas isso é uma talk para outra hora. A PyEnv é para, só para dar o resumo, ela é para gerenciar vários Pythons, porque quando vocês começarem a desenvolver, vocês vão ver que vocês vão começar a instalar uma biblioteca, daí vai instalar outra, e essas bibliotecas vão ter conflito, e daí por isso que é bom separar. Mas isso fica por um vídeo para frente. Caso tenha interesse, comenta aí, faça aí um comentário, que daí eu posso mostrar isso no segundo vídeo da série. Ok, daí eu fechei aqui só para a gente continuar. Então agora o Hello World. No conhecimento prévio, eu justamente falei para vocês terem realmente esse. Já saber rodar e abrir um arquivo em Python, porque eu vou estar mostrando aqui no Emacs. Porque aqui no Emacs a gente consegue criar essas apresentações nos arquivos .org que eles chamam, e eu consigo executar esse código aqui e vai mostrar o resultado para vocês embaixo. E isso aqui é legal porque eu só jogo lá no GitHub, eu vou botar o link aí na descrição. E ele fica bem bonitinho lá no GitHub, vocês podem acompanhar, vocês podem copiar o código e vai estar tudo lá no GitHub, todos os arquivos da série, então todo o código vai estar tudo lá. Se vocês só quiserem ignorar o meu vídeo e ir lá só ler, fica à vontade, mas por favor não. Então é isso aí. O convencional, então, olá mundo. Aqui, hello world, posso botar, pode ser hello world, pode ser olá mundo, vamos aí fazer o olá mundo bilíngue, então, olá. Deixa eu trocar aqui o layout do teclado. Olá, world é engraçado, né? Olá, mundo. Então, a gente tem aqui o hello world e olá, mundo. Quando tu quer geralmente mostrar alguma coisa no terminal para o usuário, ou se tu quer debugar alguma coisa, se tu quer saber, tipo assim, por que a minha variável não está esse valor? Aí tu pode usar um print. Tu também pode usar o login, que é uma biblioteca mais utilizada, mas também fica para outra hora. Caso queira saber, comenta aí. Então eu vou compilar esse código, caso vocês queiram seguir junto. Vocês podem abrir um arquivo, chamar eles a alguma coisa .py de py, só adicionar isso aí, print hello world, print olá mundo, vocês que sabem. Algumas coisas eu vou escrever em inglês porque fica mais fácil. Na programação, geralmente vocês vão encontrar muita documentação em inglês, então eu acho que é interessante ir introduzindo pelo menos aos poucos. Então eu vou compilar só aqui o código. Eu tenho. Isso, command not found. Coisas quando a gente faz. Eu vou justamente fazer. Aqui o que acontece? Eu tenho o meu environment no Emacs e ele não está usando nenhum Python, no caso. Ele não está encontrando o Python como se não tivesse instalado. Daí eu tenho que usar, na verdade, um virtual environment que eu estava falando para vocês do PyEnv, mas isso fica para a próxima aula. Aqui vocês podem ver o Hello World e o Olá Mundo. Então, como eu falei, se vocês botar isso num arquivo e executar, Python test.py, Python olamundo.py, vocês vão ver isso então como um output na tela de vocês. Agora seguindo aqui para o print. Então o print, eu quis botar algumas coisas aqui. Então como fazer um print básico, a gente acabou de ver um exemplo de um print básico, é o print olá mundo. Mas eu também queria mostrar as f-strings e também do porquê que é utilizado as f-strings, porque já vi muita gente que não usa elas, então eu acho interessante colocar elas aqui, porque elas são bastante utilizadas quando tu vai tentar mostrar algo na tela. Então, o print é bem básico, então é como a gente já viu ali do Olá Mundo, tem esse print rei aqui, dizendo oi. Então, se eu compilar, ele vai mostrar o rei, mas o mais interessante realmente começa quando a gente começa a adicionar mais informações nele. Então, entrando aqui nos f-strings. Os f-strings, então, aqui nós temos a primeira variável. Eu não entrei no quesito variável, mas, como eu falei, eu pretendo mostrar um pouco do Python e como funciona, e aos poucos, assim, e introduzindo alguns conceitos. Então, o jeito que a gente cria uma variável, vamos dizer que eu quero utilizar um valor em vários lugares. Então, eu posso criar como um nome, então, name aqui, eu poderia botar, por exemplo, nome, mas eu vou deixar, geralmente eu vou deixar o nome das variáveis em inglês, tentar. Então, name igual Jonathan. Então, e print, eu uso essa nomenclatura f, rei, e daí entre esses
esse score. Eu nunca lembro o nome disso aí, Curry Braces, acho que é. Mas agora fugiu o nome. Mas entre essas chavezinhas, eu esqueci agora, tu bota realmente a variável e quando tu executar, tu vai ver que vai aparecer Hey Jonathan. E se a gente trocar para teste, por exemplo, e a gente executar isso aqui de novo, a gente vai ver Hey Teste. Então eu vou deixar Jonathan. E por que utilizamos F-strings, então? Por que eu quis mostrar isso? Porque, geralmente, como é que era feito, assim, muito antigamente, quando eu via, assim, bastante? Vamos dizer que tu quer mostrar Jonathan, assim. Então, tu pega Hey mais name. Então, o Python, ele tem essa operação que tu pode pegar isso que se chama string. Então, isso aqui é uma string, é como se fosse um texto. Tu pode somar dois textos. Então, se eu testo, assim, Jonathan, vou botar aqui assim, tipo... Aqui a gente está mostrando Hey mais name, então é Hey mais Jonathan. O que vai acontecer aqui é que ele vai mostrar para mim o. Só não mostrou aqui. Por algum motivo? Por algum motivo eu deletei o mais sem querer. Então vamos lá, compilar de novo. Compilar de novo. Hey Jonathan. Tá. Então, mas qual que é o problema quando acontece isso aí? Então vamos dizer que a gente tem uma variável que é tipo um número, então esse número vai ser 1, e daí a gente vai fazer, ok, print número eu vou botar como number is, então eu vou botar aqui que o meu teclado acho que configurado em inglês e tá reclamando aqui. Então, número. Ok. E vamos fechar aqui, fechar isso aqui e vamos adicionar o F que eu sempre esqueço e coloco no final. Então, o que acontece aqui? Isso aqui, se vocês executarem, vocês vão ver também number is 1. Então, no caso, o número é 1. O problema é que, vamos dizer, que esse número venha de outro lugar. Então, esse número pode vir como uma variável, pode vir como uma string. Então, tipo, na verdade, veio como 1. Então, se a gente executar isso aqui, ainda vai dar certo, porque é 1 somado com number is 1 ali, no caso, né? Então, na verdade, aqui eu tenho que somar. Eu estou fazendo o jeito que não vai dar erro. Então, esse aqui, número mais 1. Então, ele vai realmente mostrar número mais 1, ok? Agora, se vir como 1, vamos dizer, que é um inteiro, e a gente compilar isso, ele vai reclamar. Então, na verdade, não estava reclamando porque estava com f-string. Eu acho que eu já acabou colocando a f-string de padrão. Então, vamos dizer que eu boto uma string mais um número. O Python não vai deixar somar essa string com esse número. Então, o que ele está reclamando aqui? Ele não consegue concatenar uma string com um inteiro. Então, isso aí vai dar um bug no código. E ele vai acabar reclamando e vai acabar falando... Tu não vai, sabe, tu vai ter que ficar debugando e procurando no código aonde que essa variável foi definida e por que que tá vindo uma coisa que tu não estava esperando. Então, pode ver que quando a gente coloca o F aqui e adiciona isso aqui, a gente já não vai ter mais o problema. Então, se eu coloco aqui, ele já vai dar certo, porque o que ele acontece, ele não está tentando somar um inteiro com uma string, ele só está tipo, formatando para vocês. Então, eu acredito que seja de formatar. Então, essa é a ideia do porquê que nós usamos f-strings. Então, essa é a ideia do f-strings. Agora, vamos passar aqui por funções no Python, no caso, né? Então, o greet aqui eu deixei porque esse aqui é um exemplo bem comum, como se fosse um comprimento, assim, né? Que é bem utilizado, que nem aquele full bar também, que é bem utilizado. Então, como tu cria uma função no Python? Vou até tirar essa string aqui que eu vou comentar mais para depois, para não complicar. Então, a gente cria o def, então tem essa def aqui. Esse def é de definition, que tu está definindo uma função. Então, tu tens o function name, que é o greet, e daí tu tens os parâmetros dentro dele. Então, é o name nesse caso. Então, tu está criando uma função e tu vai passar o name para ela. Então aqui a gente só está utilizando o print, que vai dar dando hi e vai usar o name. Então é como se fosse um greet mesmo, é como se fosse um comprimento. Então se eu botar greet e chamar com o parâmetro Jonathan, ele deveria mostrar hi Jonathan. Se eu botar greet test, ele deveria me mostrar hi test. Se eu botar, sei lá, greet hi inscrito, que você deveria estar inscrito, então ele vai mostrar hi inscrito. Não precisa. Então, essa é a ideia.
Então agora vamos para números e operações, para a gente começar a brincar um pouquinho mais. Essa ideia aqui, na verdade, é para a gente poder depois criar uma calculadora bem simples, que é um exemplo bem, que nem eu falei, um exemplo bem clichê, mas é um exemplo, acredito, que é bem interessante assim na programação e é alguma coisa que talvez todo mundo deva criar assim só para testar. Então aqui seria o N1 e o N2, número 1 e número 2. Talvez seja mais interessante chamar de número 1 e número 2, porque geralmente você deveria deixar a sua variável mais bem descrita. Tu nunca quer chamar ela de x, y, z, porque depois vai passar 3 meses e nem você vai saber para que serve aquele código. Então, mas em suma aqui a gente tem o N1 igual a 2 e o N2 igual ao número 3 aqui. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem as f-strings e elas, tu consegue, além de colocar uma variável, tu consegue executar um código de Python dentro dessas f-strings. Então, é bem interessante dentro dessas chaves. Então, N1 mais N2, N1 menos N2 vai subtrair, N1 barra invertida aqui, esqueci o nome também, N1 barra N2 e N1 vezes N2, o asterisco, e asterisco vai dar o exponencial. Então, se a gente executar esse código aqui, nós vamos ver o N1 mais N2, 5, N1 menos N2, menos 1, N1 dividido por N2, 0,66666, que é 2 terços, N1 vezes 2, 6, e N1, N1, deixa eu executar de novo, N1 elevado a 3, então tipo, 2 elevado a 3, 8, 2 vezes 2 vezes 2. Ok. Então, se eu estiver indo muito rápido, por favor, comentem aí nos comentários. Fala assim, ó, tá indo muito rápido, vai devagar aí. Também dá pra botar no 0,75, caso eu esteja falando muito rápido. Mas realmente é um feedback interessante para os próximos vídeos. Então aqui a gente vai começar a realmente construir alguma coisa mais interessante, que é uma mini calculadora. Então a gente pode criar esse def-calc aqui, que é de calculadora. Ela vai receber parâmetros N1 e N2 e vai retornar, então esse return nós não tínhamos visto ainda, vai retornar N1 mais N2. Então é uma calculadora bem simples, uma calculadora que só soma. E aqui com o print a gente pode realmente chamar também essa função. Além de executar coisa, pode botar qualquer coisa de Python aí dentro. Então a soma estamos chamando a função calc com 1 e 2. Então ela vai somar 1 com 2. A soma calc 2 e 3. Então ela vai somar 2 e 3. Então se a gente executar isso aqui, a gente vai ver a soma 3 e 5. Por que eu botei esse types aqui? Porque uma coisa interessante do Python que a gente tem ultimamente são os tipos. O Python não é uma linguagem tipada, quer dizer que tipo, se eu botar N1, ele não vai dizer assim, se eu tentar botar uma string ali, vamos dizer que eu tento fazer isso aqui, ó, justamente para mostrar porque às vezes não é tão interessante, ó. Eu vou botar em vez de 2, eu vou botar oi e vou botar, aqui ele vai reclamar porque eu tenho que usar essa. E como eu tenho essa aspas duplas aqui, eu tenho que usar aspas simples aqui, porque senão aspas duplas vai fechar com aspas duplas aqui. Então se eu botar, por exemplo, oi e botar Jonathan e executar esse código, ele vai me mostrar oi Jonathan, porque ele não está se importando se é um número, se é uma string, se é um dicionário, se é qualquer coisa. Ele só vai executar o que eu estou pedindo para ele fazer, que é N1 mais N2. Então, no Python, a gente não tem exatamente uma pelo menos não até agora, eu acredito, não sei se vocês vão acabar implementando, uma checagem de tipagem. Então, mas o que eu posso fazer para ajudar as pessoas que estão usando as minhas funções é adicionar esses type hints que eles chamam. Então, tipo, uma dicasinha do que é o tipo que eu estou esperando para aquela função. Então, eu posso adicionar int, que é de inteiro, ou posso adicionar float, se eu estou esperando 2.3, que é um número com vírgula, ou se eu realmente estaria, se essa é uma calculadora que só soma nomes, poderia ser uma string. A gente vai chamar de float aqui, e o N2 também vai ser float. E a gente pode botar essa seta aqui, dizendo o que isso aqui vai retornar. Então, quando eu boto return N1 mais N2, ele não vai reclamar, ele ainda vai executar isso aqui. Mas, então, calc, vou botar aqui with type, um tipo, só para não sobrescrever a outra função. Então, se a gente executar isso aqui, ele vai
continuar executando, porque ele não vai exatamente reclamar sobre isso. Mas se tiver no VS Code, e se eu tivesse também aqui num arquivo Python, porque eu estou no arquivo org, tem o que se chama de LSP, que é o que ele vai checar que isso realmente não é... Ah, não, eu estou olhando aqui nessa biblioteca, esse cálculo com um tipo aqui, ele na verdade deveria aceitar um float. Tu está passando um string, ó, tu está fazendo coisa errada. Ele vai te avisar, mas ele não vai dar erro, porque o Python não é uma linguagem tipada. Mas é isso que eu queria mostrar, mas se a gente realmente pegar aqui e testar, os valores são exatamente os mesmos, então a gente podia testar uma coisa como é igual, is equal no caso. Pode ser qualquer nome essas variáveis, tá? Que nem eu falo, as variáveis é sempre interessante vocês colocarem algo que faz sentido, então tipo, pode ser igual, os valores são iguais, então aqui pode botar calc 1 e 2 é igual a calc with type 1 e 2. Então a gente pode mostrar, até é bom para eu mostrar a condição aqui, então is equal. Então quando eu executar isso aqui, aqui. Opa. Fechei o parênteses sem quiser aqui. Então vocês vão ver que existe esse true. Isso é outro tipo no Python que se chama booleano. Isso é o que a gente já vai ver que é lógica, que é quando alguma coisa é verdade é true e quando alguma coisa é false vai ser falso. Então se a gente testasse isso é diferente disso, então ele daria na verdade falso, porque não. Calc 1, 2, ele vai fazer o evaluate isso aqui, né? Ele vai calcular isso aqui, vai dar 3. E daí depois ele vai calcular isso aqui, então vai dar 3 também. E ele vai checar se os dois são iguais. Se os dois forem iguais, ele vai tornar true. Mas aqui, como a gente está testando, é diferente? Não, porque ele vai estar testando 3 é diferente de 3? Não. É como se eu estivesse fazendo alguma coisa assim. Is equal hard-coded. Vamos botar aqui como se fosse hard-coded, né? Então, 3 é diferente de 3? Então, isso aqui é a mesma coisa como se a gente estivesse fazendo essa operação aqui. Então, se a gente executar o código, vocês vão ver que é falso. Se a gente botar o igual, igual aqui e o igual, igual aqui, ele vai mostrar true nos dois. Então, ele vai mostrar que isso realmente é verdade. Então, isso é o conceito assim, mais intrínseco assim, da programação, porque quando tu começa realmente a aplicar lógica, que é assim, isso é igual a isso? Essa aqui é a condição que eu estou esperando. O cliente fez o pagamento. Eu já recebi o Pix. Eu recebi tal informação. Ele me mandou tal coisa. São tudo lógicas de programação. Então, é aqui que a gente começa a ver realmente alguma coisa que é o princípio da programação, assim, né? Então, mas vamos continuar, então, com a lógica que é... Então, o que acontece se a gente quer criar uma calculadora que não é só soma? Tipo, a gente não quer só ir lá e somar. A gente quer, sei lá, multiplicar, dividir e fazer outras coisas. Para isso, então, a gente tem o if, que é se, no inglês, se vocês souberem um pouquinho de inglês. Else, então é se não. E também tem o se não se, que é como se fosse se isso. Que eu posso mostrar aqui, que vai ficar mais fácil. Então, o if e o else, como é que funciona? Então, são as condições. Então, se algo, faça algo. Se não, faz outra coisa. Então, esse é o básico do if e o else, né? Então, if, else e if. Esse é como geralmente tem nas linguagens de programação, mas o Python ele junta essas duas palavras por algum motivo e bota elif, talvez para ficar mais pequenininho, não sei, mas às vezes as pessoas acham meio estranho. Mas então, if alguma coisa, faça algo. Se não, se é como se fosse... Porque isso aqui é se não. Se for isso, se não isso. Porque aqui você pode adicionar várias coisas, como se fosse. Se ele fez o pagamento pelo Pix, se ele fez o pagamento pelo cartão, se ele fez o pagamento por isso. Então pode adicionar várias condições. Então, tipo, se não, se algo diferente, então tu faz alguma coisa diferente. E se não, faz outra coisa completamente. Se não pegou nenhum meio de pagamento, só cancelar a compra. Então, um exemplo bem grande aqui de como a gente pode usar esse if, elif e else para fazer uma calculadora um pouco diferente. Então aqui a gente tem a nossa calc, de novo.
Se vocês estiverem acompanhando, só criem com um nome diferente, pode dar qualquer nome para a função, pode botar calculadora complexa, sei lá. Aqui, como eu falei, começando, se vocês se incomodarem com as variáveis em inglês, só comenta nos comentários aí. Mas eu tendo a escrever em inglês às vezes. Então aqui operation de operação, que é se a gente vai querer adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir. De novo com esses type hints, então tipo, a gente vai estar esperando uma string, que é o usuário vai passar para a gente uma string do que ele quer fazer, de qual operação ele quer fazer. N1 vai ser um float e N2 vai ser um float, e a gente pretende retornar um float. Que na verdade aqui eu não retornei, mas a gente pode retornar o velho. Então aqui o valor começa inicializado com 00. Então a gente começa aqui a fazer a lógica de programação. Se a operação é adicionar, então a gente vai botar esse valor como N1 mais N2. Vai de vocês se vocês querem já retornar o valor aqui. Então tipo, ele já viria aqui e já retornaria. Isso vai muito de cada pessoa. Agora de novo aqui o valor. Vai muito de cada pessoa. Eu geralmente tendo a não usar tantos returns. Mas vai de cada um. Então, elif, então, se não for isso e a operação for subtrair, então tu subtrai. Se não, se a operação for multiplicar, tu multiplica. Se não, se for dividir, você divide. Se não, você só retorna 0 para a pessoa e diz, fala, ó, isso aí, tipo, se tu tentar, vamos até adicionar depois um exemplo, se tu botar, sei lá, exponencial. Não, exponencial a gente não... A gente poderia até falar para o usuário aqui, né, print... se a gente for botar tipo em inglês, operation not allowed. Então, eu recomendo vocês aprenderem inglês fortemente, porque eu acho que... Eu tô fazendo esses vídeos em português justamente porque eu vejo a falta, assim, um pouco dos vídeos em português. Mas, assim, abre várias portas, assim, para vocês quando vocês aprendem o inglês. Então, eu vou tentar, se for muito ruim, eu posso parar. Mas então, operação não permitida. Então, vamos retornar, só vamos printar para o usuário. A gente poderia fazer várias outras coisas, como se fosse pedir um input de novo, ó. Tem certeza que é... Às vezes ele escreveu errado, em vez de add, ele passou ADC. Aí fala, tem certeza que é ADC? Tu não quer? Tipo, ó, essas aqui são as opções que a gente tem, qual delas tu quer? Mas então aqui a gente pode chamar calculadora com o parâmetro add, então a gente está pedindo para adicionar 1 e 2, a gente está pedindo para adicionar 2 e 3, multiplicar 2 e 3, multiplicar 4 e 5, dividir 2 e 3, dividir 4 e 5, subtrair 2 e 3, subtrair 4 e 5, e só para testar de novo aí, opa, botar um de novo aí, se inscreve aí. Então, vamos lá. Então, se a gente vê aqui, então, the add, então a adição é 3, a adição é 5, então com 1, 2, a multiplicação é 6, a multiplicação é 20, a divisão é 0.66, a divisão é 0.8, e aqui quando a gente bota operation not allowed, se inscreve aí, é 00. Então, porque ele acabou printando. Então, como é que a gente até poderia melhorar essa calculadora? Porque vocês viram que ele printou aqui, mas depois ele veio aqui a operação e printou o valor. Então, poderíamos fazer várias melhoras aqui nessa função, mas acho que eu vou deixar esse exercício para vocês. Caso vocês queiram ver uma versão melhorada, a gente pode mexer nela. Então, vamos lá para baixo. E teve uma adição curiosa no Python 3.10, porque se vocês já programaram, eu lembro que uns 5, 6 anos atrás, a primeira vez que eu aprendi o Python, eu já sabia um pouco de C, e eu fiquei curioso assim porque não tinha o switch, que é esse if, elif, 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 elif. No Python esse é o jeito de fazer o switch. Mas eles introduziram o Python 3.10, que foi lançado, está sendo lançado recentemente. Então, se a gente criar um calculator aí novo utilizando o Python 3.10, isso que só vai funcionar em Python 3.10 para frente, porque ele foi introduzido no 3.10, e ele usa esse match. Então, tipo, ele bota como se fosse match operation. Então, tipo, pega essa operação, caso seja add, retorna isso, caso seja sub, retorna isso, caso seja divide, retorna isso, caso seja multi, retorna isso. Pode ver que aqui eu usei o return porque nesse caso eu achei mais simples, porque justamente o case ele te facilita a deixar um pouco mais simples a anotação. No caso do if, elif, 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 eu nunca curti muito
essa anotação do Python, mas felizmente a gente vai ter essa nova sintaxe aí no Python 3.10 para frente. Então aqui é a mesma coisa, a gente pode botar o calculator add, calculator sub, calculator div, calculator multi. Então se a gente executar esse código, a gente vai ter de novo as mesmas coisas. Então agora vamos para mais uma estrutura aí, vamos dizer, de dados do Python que se chama os dicionários. Os dicionários são bem interessantes porque a gente vai utilizar bastante eles na web, como os objetos. Eles são bem parecidos com os objetos JSON. Então a gente vai estar vendo mais sobre isso nas próximas aulas. Então aqui eu criei um objeto, como se fosse um dicionário, na verdade, chamado person, que é pessoa. Então esse objeto ele tem um atributo chamado name, de nome. Eu botei John, posso botar Jonathan. Eu botei dev, então isDev, isso é falso. Ou eu posso botar como true, então vou botar como true aqui. Então, aqui como a gente pode fazer? Esse aqui é outro ponto também que eu vejo bastante que dá erro em muito código. E geralmente como as pessoas acessam, vamos dizer que eu quero o nome dessa pessoa. Então eu posso pegar name, person, boto os colchetes e boto dentro dele name. Isso é um problema porque... Vamos mostrar aqui então. Vamos dizer que é tipo is inscrito, is subscribed. Então vocês estão inscritos. Então person, então pessoa, vamos dizer que é o meu inscrito aí, querido, que vai comentar no vídeo dizendo o que quer mais. Então is subscribed. Vocês estão vendo que esse is subscribed não existe aqui, só tem o name e o isDev. Então se eu tentar executar isso aqui, vamos pegar aqui e executar o código, ele vai reclamar que key error. Então ele está reclamando que não existe essa chave dentro desse objeto. Então é isso que é o problema de estar sempre utilizando isso. Porque tu pensa, ok, eu estou criando esse objeto, ele sempre vai vir assim e é isso aí. A vida é simples e nenhum erro acontece. Bugs não existem. Bugs são apenas bichos-papões. Mas essa é uma coisa que acontece bastante, que eu vejo bastante bug acontecendo. O jeito que geralmente eu gosto, porque senão tu tem que ficar adicionando um monte de if. O if testa o objeto, vê se existe. Pode tentar assim, ó, if person.get name. Então qual que é essa sintaxe? Tu pega o objeto, ponto .get, que é pegue o name. Se tu não encontrar um nome, me dá uma string vazia. Aqui é o contrário, aqui não é uma string vazia. Então é dev, então person.get isDev. Se tu não me encontrar, é falso. Então como é que a gente poderia fazer de novo aquele subscribed que não daria erro? A gente pode botar o person.get e botar o isSubscribed e botar false como padrão. Ou botar como true. Eu sei que todos vocês vão se escrever. E se a gente executar esse código novo, ele não vai reclamar porque o que acontece é que, como padrão, vai vir true. Então, tipo, a gente facilitou com que o código não tenha problema. A gente está dando um padrão para ele. Caso tu não encontre esse valor, bota sempre como true. Mas eu vou apagar aqui. Então, aqui a gente só está fazendo de novo o uso da lógica. Então, se for dev, a gente printa, coloca name is a dev. Então, Jonathan is a dev. Então foi o que aparece aqui, Jonathan is a dev. E se não, então se não for true, então a gente vai mudar aqui para false. E vamos executar de novo. Vai aparecer Jonathan, porque você não é um dev. Então vamos trocar aqui, vamos realmente colocar aquele subscribed. Então person.get. Fico trocando o layout do teclado nisso. Subscribed. E botar como false. Botar como true. Ou botar como false, como padrão. Porque você provavelmente não é ainda. Então, if is subscribed. Ou vamos aproveitar para mostrar, então. Isso aqui a gente já sabe que vai vir como falso. Então, porque não existe esse objeto aqui. E a gente está especificamente dizendo que se não existir esse atributo, ele vai ser falso. O Python tem o not.
Então, if not is subscribed, então quer dizer que ele vai inverter essa, é como se fosse um inversor. Então, ele vai ver esse false, ele vai transformar num true. Se fosse true, ele vai transformar no false. Então, if not is subscribed, a gente pode printar. Hey, name, go subscribe now. Então, e aí, então, se a gente executar esse código, hey Jonathan, go subscribe now. Então, e aí Jonathan, vai se inscrever. Então, esse é o básico de dicionário que eu queria mostrar para vocês. Então, acho que se vocês utilizarem o get, é legal utilizar ele. Aqui é discutível utilizar direto assim. Só se vocês sabem se realmente não vai mudar. Talvez tenha outras maneiras de fazer um safe get, alguma coisa assim. Alguma coisa mais fácil, mas geralmente eu tendo a optar por essa opção. Então agora vamos para criando uma pequena API com Flask. Aqui realmente eu vou criar um arquivo. Eu vou aqui mostrar para vocês como vocês instalariam. No meu caso eu tenho que botar no pyenv, activate, pfs, python from scratch. Esse aqui é só eu dizendo que eu quero utilizar um Python diferente, então eu estou usando o Python 3.10. Que nem eu falei, posso mostrar mais sobre isso. Se você se estressar, escreve aí e manda um comentário. Então, pip install Flask. Esse vai ser o jeito então que a gente vai instalar o Flask. Então, o Flask talvez uma biblioteca, não sei se eu posso chamar de biblioteca, mas eu gosto do Flask assim para fazer APIs. Geralmente o que eu uso é Flask ou Django. Eu já fiz algumas em Fast API. Caso vocês já olharam assim na internet e gostaram mais de alguma ou gostaram de outra, também já usei o Bottom long time ago, muito tempo atrás. Mas comentem aí então o que vocês acham interessante de eu continuar olhando nos próximos vídeos. Se vocês querem, não, pô, vamos pegar Flask aqui e vamos destroçar o Flask, assim. Ah, não, vamos pegar o Django. O Django, ele é relativamente simples de se começar. Então ele faz muita coisa out of the box, que eles chamam, que é muita coisa assim já pronta. Então eu acho que é interessante talvez a gente começar com Flask, mas vocês que decidem, vocês comentam aí. Eu vou criar um arquivo, porque eu não consigo executar esse código em Python aqui no Emacs. Então eu vou acabar criando um app.py aqui. E agora realmente vamos... Deixa eu pegar esse intro aqui, copiar esse código. Se vocês quiserem copiar também. Então app.py. E vamos executar aqui. Está com um pouco aí de indentação. Então isso aqui que eu comecei a falar, que se vocês... Ele tá reclamando de... esse aqui é o Black. Esse aqui eu também posso mostrar para vocês, já que se vocês chegarem aqui no final do vídeo, então vamos lá mostrar só uma coisa interessante. Pip install Black. Talvez no VS Code também tenha alguma coisa assim. Então o Black, na verdade, ele é para formatar o teu código. Provavelmente no VS Code tem alguma coisa assim, então vocês podem procurar como habilitar. Então se eu começar a fazer uma coisa muito estranha assim, teste, blá blá, é igual e dar um espaço enorme e adicionar uma coisa. Quando eu salvar o arquivo, então se eu salvar esse arquivo aqui, ele vai... Ainda não tá achando... Tá. Vamos lá. Então eu acabei errando. Pode ver aqui que eu estou usando esse Python from scratch, que é esse ambiente virtual do Python, mas quando eu abri esse terminal novo, ele estava usando o base aqui. Ele não estava usando o meu ambiente virtual. Então se eu vim aqui pyenv activate, eu posso ativar ele e daí sim eu posso instalar o Black. Vocês não vão ter esse problema, que vocês provavelmente não vão estar utilizando um ambiente virtual, mas o pyenv assim eu não posso reclamar. Eu recomendo bastante, posso mostrar para vocês como trabalhar com ele e como instalar várias versões do Python. Então, se vocês querem testar o 3, o 3.10, o 3.9, e tem uma biblioteca que vocês têm que trabalhar que é 2.7, é bem fácil de gerenciar. Então, se agora deve funcionar, se eu salvar agora, ele vai pegar e vai fazer a formatação para mim. Ó, mágica. Então, isso ajuda bastante. Tem bastante coisa que ele
Tem uma coisa que ele está reclamando, mas eu não sei o que ele está reclamando ali. Blocking call to accept process output. Provavelmente vou olhar isso depois. Mas vamos lá. Voltando aqui. O Black é só para isso mesmo. É para ele te ajudar a formatar o teu arquivo. E voltando para o Flask, então a gente vai importar o Flask. Então, from Flask import Flask. Aqui, isso aqui é o que eu falei do LSP. Ele está me dando aqui um autocomplete, me mostrando quais são as coisas que o Flask aceita. Então, a gente vai criar um app chamado Flask. Esse traço name aqui, vocês podem até testar aqui. Vamos dizer Python 20 name. Não sei se vai funcionar no coisa. Então, aí aqui ele está retornando bem. Então, eu vou mostrar para vocês qual que é a lógica disso aqui. Então, ele está criando esse Flask com essa string main. Se vocês verem aqui, isso aqui vai ser uma coisa bem comum que vocês vão ver em script em Python. E você acabar de ver aqui quando eu printei o underline, underline, name, underline, underline. Ele mostrou esse underline, underline main. Isso é para, vamos dizer que eu crio uma biblioteca e eu vou, como Flask, e eu vou importar ela. Vamos dizer que eu criei a biblioteca John Flask. Se eu importar esse arquivo, quando eu importar esse arquivo, não vai ser o name não vai ser esse main. Então, o que acontece se eu tentar importar, ele não vai executar esse app.run. Então, tipo, se eu estiver importando esse arquivo aqui de outro lugar, ele não vai executar isso aqui. Ele só vai dar acesso a essa parte aqui. Então, essa é a ideia dessa parte do código aqui. Então, aqui a gente está definindo uma rota. Essa rota, então, a gente já vai ver como funciona no navegador. Então, criando uma função chamada home. E isso vai retornar, então, esse response hello world. Então, é só para a gente ver realmente uma API. Se vocês querem saber mais sobre o que é uma API, o que é REST, qual é a diferença e teoria, comenta aí também, que daí eu posso entrar mais em detalhes, porque talvez eu já entrei assim muito chegando. Mas comentem aí o que vocês acham, se vocês já têm um conhecimento básico, ou vocês realmente querem que eu detalhe mais, eu posso começar a próxima aula já com um detalhamento mais teórico de o que são APIs, como elas funcionam e como é que funciona a web. Mas então, a gente vai retornar então esse response hello world, então é um dicionário que tem response como atributo e hello world como valor. E aqui é esse app.run, então se realmente a gente estiver executando esse arquivo e não importando ele, a gente vai rodar isso na porta 5000. Também, caso você não saiba o que é porta, o que são essas coisas, comenta aí que eu posso adicionar esses conteúdos na próxima aula. Então, se a gente realmente ir para cá, eu tenho um shortcut para ir para os meus projetos, que geralmente vocês podem ver. Isso aqui é outra coisa também que eu posso comentar em outro momento aleatório. Eu cansei de ter pastas e pastas e pastas de projeto, então toda vez que eu crio um projeto novo, na verdade ele cria com uma timestamp, e daí eu tenho um script em Python que me leva até o projeto, então tipo, é bem legal. Então, se eu for aqui nessa pasta e realmente por rodar aqui esse Python app, eu poderia rodar pelo Emacs também, mas só para mostrar para vocês, caso vocês também estejam aí acompanhando. Eu vou rodar esse Python.py. Deu erro de novo, porque eu não estou com o ambiente virtual configurado. Então, esse é o problema de ficar abrindo e fechando o IDLE. Então, pyenv activate Python from scratch. PFS. Ok. Rodando de novo. Já está. Bom, acho que é porque eu testei. E vamos mudar só então, tipo, aqui para, sei lá, 8080. O que está acontecendo aqui? Ele está reclamando, até bom para você, isso aqui é uma coisa bem comum, ele está reclamando que já está em uso. Eu acho que eu executei isso aqui sem querer aqui no Emacs mais cedo, e eu acho que ele deve estar ainda rodando nessa porta. Então ele está tentando rodar, mas não consegue porque a porta tipo, já está sendo utilizada. Então a gente só vai trocar para 8080, imagino que não tem nada rodando isso aí. E tá aí. Talvez seja até 5000, talvez seja até coisa do Docker minha rodando. O Docker é outra coisa também. Talvez a gente toque. Vocês têm curiosidade? Docker, Kubernetes também, AWS. Tenho bastante experiência até nisso. Posso falar com isso sobre vocês. Então, se a gente abrir o Firefox aqui e entrar nesse endereço web 127.0.0.1, there's no place like home. 8080 e
Olá, Hello World. Vocês acabaram de fazer a sua primeira API, tá? Então essa é a ideia da web. Mentira. Mas essa então é um exemplo muito simples de como fazer uma API. Então, nesse caso aqui que eu estou mostrando para vocês, é um exemplo bem mais complexo. Esse projects que eu tenho aqui, então esse projects Go 20, o que acontece é que eu tenho uma API rodando aqui no computador. Se eu usar um Docker PS, eu tenho esses projetos aqui rodando, então é o Vulkan, como se fosse de Hephaestus. Eu achei legal botar isso para os meus projetos. Então é uma API. Essa API ela registra, então eu posso botar projects new. Então eu posso botar qual que é o projeto, não projeto, e aí ele vai pedir, ó, tipo, teste, ele vai pedir se eu quero criar ou não, e daí ele vai mandar um request para a API, mas isso eu também posso mostrar em outro vídeo, e uma coisa, pode ser um exemplo mais complexo. Mas isso aqui, o que ele está fazendo? Ele está chamando como se fosse isso aqui, e ele falou, oh, me vê o projeto 20. Em vez de ele só pedir barra, ele pede realmente alguma coisa. Oh, me vê aí, eu quero acesso aos projetos, mas eu quero o projeto 20. Aí ele vai lá e retorna para mim a informação, e com essa informação eu vejo, beleza, o caminho para esse projeto é esse, eu vou levar a criatura lá para esse caminho. Foi bastante coisa. Eu acho que para um vídeo de introdução tá bem. Talvez foi bem rápido. Então eu queria bastante sim o feedback de vocês, baseado no que vocês aí falarem. Vai ser como que eu vou abordar então. E se a gente voltar aqui pro coisa, voltar pra apresentação, deixa eu ver se eu consigo achar ele. Vocês conseguem, eu vou deixar aí a apresentação. Então, se vocês forem no GitHub aí no link da descrição, vocês vão achar todo esse código. Mas deixa um comentário, que eu quero saber o que vocês querem saber para a gente continuar e fazer o segundo vídeo. Eu acho que tem bastante espaço, tem bastante coisa para falar. E Python é bem interessante, sim, é uma linguagem bem relativamente simples de começar. E tem bastante nuances, assim, é bem legal. É que nem esse script que eu mostrei para vocês, eu uso, na verdade, uma biblioteca chamada Typer, também é bem legal. Tem bastante coisa. Então, por favor, deixem aí nos comentários que eu vou adorar olhar e saber o que vocês têm interesse em aprender.